Bom dia. Eh, Hoje será apresentado políticas internacionais de substâncias químicas, saúde e direitos humanos. Bom, a indústria química mundial, ela ao longo dos 150 anos, né, ela desempenhou um papel chave na economia global. E, por exemplo, o crescimento econômico, o emprego, melhorias da expectativa de vida, da saúde e das condições de vida são amplamente reconhecidos devido a esse avanço da indústria química. E as substâncias químicas, por causa disso, tornaram-se a base estrutural de quase todas as atividades industriais e produtivas. Mas temos que lembrar que 90% das quase 100 mil substâncias químicas que são produzidas pela indústria química, elas são comercialmente feitas com petróleo, né? E no espaço de mais ou menos 50 anos, esses produtos se tornaram a base material da sociedade. Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, muitas das substâncias elas entram em contato com as pessoas através de exposições, ou no local do trabalho, ou nas casas, ou através do ar, de alimentos, água, fluxo de resíduos. E é muito importante que os governos de todo mundo tenham um papel ativo no que diz respeito à adoção de políticas químicas abrangentes, para proteger a saúde e os ecossistemas para as gerações presentes e as futuras. Mas a complexidade, a importância econômica e o crescimento acelerado dessa indústria dificulta para os governos adotar essas políticas em relação a essas substâncias químicas. E aí agora eu vou falar um pouco sobre os danos, né, sobre a saúde e os danos ambientais. Para a saúde em si, a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, informou que doenças ocupacionais levam a óbito mais de 2 milhões de pessoas por ano no mundo. E essas mortes são resultado de exposições a substâncias químicas e pesticidas industriais, como sílica, pó de carvão e várias poeiras minerais. Em relação aos ecossistemas, se tem uma estimativa de que a taxa de extinção está projetada para aumentar 10 vezes até 2050. E a diminuição da reprodutividade das espécies, interrupção das cadeias alimentares, o declínio da variabilidade genética por parte dessas populações, né, dos ecossistemas, pode dar fim a espécies inteiras. E a perda dessa biodiversidade compromete a integridade dos ecossistemas, que, por sua vez, estão ligados intimamente às necessidades humanas básicas, não só pelo valor intrínseco da natureza, mas também porque a natureza também presta alguns serviços, vamos dizer, para nós humanos, como, por exemplo, a polinização e etc. E os países em desenvolvimento, eles correm o maior risco, tanto dos efeitos da saúde, como para os efeitos dos ecossistemas em longo prazo. E cada ano que passa se torna mais difícil para essas nações absorverem e amenizar esses danos. Por isso, os governos dos países em desenvolvimento precisam do apoio no planejamento e na implementação de políticas químicas executáveis e eficazes, baseadas na prevenção primária, na precaução e direitos humanos. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção primária e como isso pode ser uma forma de conquistar direitos humanos, né? Nos países em desenvolvimento, a vulnerabilidade dos trabalhadores, das comunidades e dos ecossistemas, diante dos efeitos nocivos da exposição a substâncias químicas, é reconhecida e expressada durante décadas na comunidade internacional, principalmente através das declarações da ONU, né, da Organização Mundial da Saúde. E essas declarações não têm força de lei, mas elas expressam esse consenso internacional sobre o imperativo de proteger a saúde das pessoas e dos ecossistemas no contexto dos direitos humanos, né? E uma coisa que é importante frisar que a prevenção da poluição difere de abordagens terminais. As abordagens terminais elas são incapazes de manter o ritmo da escala de produção química global e os seus impactos na saúde e nos ecossistemas, principalmente no hemisfério sul, né? Já a prevenção da poluição ela é uma estratégia de prevenção primária, que se baseia em princípios amplamente aceitos nos direitos humanos, quando se diz em relação aos direitos humanos. E eu vou falar aqui em alguns contextos em que essa prevenção primária, né, foi usada como esse veículo.
As ligações entre a prevenção primária e os direitos humanos, elas estão nas raízes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi criada em 1948. Um exemplo disso, através dessa declaração, né, ela consegue articular elementos-chave da proteção da saúde ocupacional e ambiental. O exemplo disso é o artigo 21, que estabelece o direito dos indivíduos de trabalhar em condições favoráveis e justas e de formar e aderir a sindicatos. Na Assembleia Geral das Nações, em 1966, na Conferência das Nações Unidas, em 1972, e na Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1981, também foram abordados esses temas. Mas eu vou frisar aqui, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, que aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, e baseado nessas declarações anteriores, foi declarado, né, nessa conferência, que o desenvolvimento econômico ele deve atender imparcialmente às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações atuais e futuras. E nessa declaração também tem uma exigência, né, erradicação da pobreza, com o objetivo central de desenvolvimento, e também estabelecer um princípio de precaução como elemento fundamental desse processo. Outra convenção que teve foi a Convenção Basileia sobre o controle dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação, em 1992, que sobre a proteção do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que é o NEP, tinha como objetivo prevenir os efeitos nocivos das nações em desenvolvimento, estabelecendo condições para exportação e importação de tecidos perigosos. E ela reconhece, na abordagem da prevenção primária, né, ela reconhece a importância de minimizar a geração de resíduos perigosos e sua origem, eliminar resíduos perigosos o mais perto possível da fonte de origem, minimizar o movimento internacional de resíduos perigosos e também desenvolver tecnologias menos poluentes, opções de reciclagem, melhorar os serviços de limpeza e os sistemas de gestão para reduzir a geração desses resíduos, né? E aí, em 2006, mais de 100 governos se juntaram com organizações ambientais, de mão de obra de saúde, e aprovaram a abordagem estratégica para a gestão internacional de substâncias químicas, do NEP. Essa abordagem, ela tem objetivo de alterar as formas com que as substâncias químicas são produzidas e utilizadas, para, assim, reduzir os efeitos nocivos à saúde e aos ecossistemas. E ela se concentra principalmente, né, nos países em desenvolvimento e chama a atenção para os efeitos únicos de exposição química sobre a saúde de crianças, mulheres grávidas, populações férteis, idosos, pobres, trabalhadores e também outros grupos, e os ambientes suscetíveis a essa contaminação, né? E a ação sobre os problemas são, exemplo, a falta de capacidade de gerir produtos químicos nos países em desenvolvimento e nos países com economias em transição, a dependência de pesticidas nos países em desenvolvimento, a exposição dos trabalhadores a substâncias químicas nocivas e também a preocupação com efeitos em longo prazo sobre a saúde. E agora eu vou falar um pouco da prevenção primária relacionada às políticas de substâncias químicas, né? As abordagens dessas políticas de substâncias, as abordagens, elas foram adotadas nos Estados Unidos e pela União Europeia e outros países da OCDE na década de 1970. Só que não se atingiu os objetivos de prevenção primária. Em grande parte, acabou permitindo o crescimento desenfreado da indústria química, sem nenhuma supervisão regulatória. E aí, a Lei de Controle de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos, que é o TSCA, em 1976, representou um avanço na época, no que diz respeito porque as nações de todo mundo não tinham um inventário de substâncias químicas em circulação comercial e também não tinham nenhum protocolo para o governo realizar uma avaliação superficial pré-mercado dessas substâncias que eram comercializadas, né? No entanto, alguns estudos realizados, eles concluíram que nos Estados Unidos, essa lei de controle de substâncias tóxicas não conseguiu atingir, né, seus objetivos e acabou mostrando que é um meio ineficiente, ineficaz
para o governo público e também para a indústria avaliar os perigos das substâncias químicas no comércio, ou então até controlar aquelas de maior preocupação, as substâncias de maior preocupação, né? E as falhas dessa lei foi com relação à falha dos dados, por exemplo, os produtores de substâncias químicas não eram obrigados a investigar ou a divulgar informações suficientes sobre as características perigosas dos produtos químicos. E aí, como resultado, o público, o governo e as empresas eram incapazes de reconhecer e avaliar os perigos da grande maioria das substâncias químicas no mercado. Outra falha foi a falha na segurança, que mesmo quando informações sobre perigos e exposições eram bem concretos, o governo estava impedido de agir pelo alto padrão de provas que essa lei, em que o governo carregava o fardo de provar causa e efeito claro sobre a substância química específica e de dano ambiental para a saúde. Outra falha foi a falha na tecnologia. Na falta de um marco regulatório claro, que iria, por exemplo, dificultar a produção de substâncias de alta toxicidade, a indústria química tem feito apenas investimentos complementares na concepção e fabricação de substâncias químicas mais seguras. Então, tudo isso foi falha dessa lei. E aí, nos países que optaram por adotar uma abordagem baseada nessa lei da TSCA, danos ambientais à saúde causados pela exposição de substâncias químicas e poluição continuaram sendo verificados parcialmente por estratégias terminais que abordam uma parcela das substâncias químicas comercializadas, né? E as abordagens da política de substâncias químicas baseadas nessa lei têm proporcionado um avanço no inventário de substâncias, mas elas impedem um progresso substancial na proteção da saúde e dos ecossistemas. Então, essa lei não leva tanto em conta a prevenção primária e seria bastante ineficaz em produzir a proteção que é necessária para a saúde e para os ecossistemas em países em desenvolvimento. E agora eu vou falar de outro, que foi um contrato com os Estados Unidos, começado em 2000. A União Europeia ela começou a instituir uma série de políticas radicais abrangendo essas substâncias químicas, né, incluindo até produtos como eletrônicos, automóveis e cosméticos. E o mais notável foi o regulamento relativo ao registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas, que é o REACH. Que, embora longe de ser perfeito, esse regulamento ele apresenta uma estratégia de prevenção primária que dá passos muito importantes na direção da redução das falhas anteriormente mencionadas no TSA, né? Então, aqui no regulamento tem um ônus da prova, porque o REACH transfere a obrigação de fornecer informações sobre os riscos e demonstrar a segurança dos órgãos públicos para as empresas. Tem também a transparência, porque exige a comunicação sobre os riscos e a exposição química nas cadeias de fornecimento entre empresas e usuários, inclusive em países em desenvolvimento. Também tinha a precaução, que no regulamento implementava legalmente o princípio da precaução para certas substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas, que aí já abordava o problema na falha de segurança, né? E também o regulamento mostrava alternativas mais seguras, porque exigia o uso de produtos químicos mais seguros para determinadas substâncias consideradas de grande risco, que aí já abordava também a falha na segurança também. E o regulamento, ele representa uma manifestação política mais concreta, com os princípios articulados nas declarações internacionais, né? E pode servir como modelo, se alavancando e implementando globalmente. Poderia proporcionar diversos benefícios em longo prazo para a saúde pública e para os ecossistemas. No entanto, na verdade, em seu alcance e base no princípio da precaução, o REACH é verdadeiramente o regulamento de referência. Ele realmente é uma referência. E também o resultado de um compromisso político, que naturalmente apresenta uma série de limitações. Aqui eu vou falar um pouco das desvantagens, né, do REACH. Porque ele tinha requisitos de dados que não se aplicam a todas as substâncias químicas comercializadas.
Porque, por exemplo, essas substâncias produzidas ou importadas em quantidades inferiores a 1 tonelada por ano, por produtor, não estão sujeitas a esse registro, né? Então, tem aí essa na aplicação. Também tem a avaliação e validação mínimas dos dados enviados pela indústria, porque enquanto a obrigação de oferecer informações sobre riscos e exposição à agência europeia, né, recai sobre a indústria, a agência europeia é responsável para avaliar a relevância e a precisão desses dados, com base em avaliações de cerca de 5% das submissões. E mesmo que a fraude completa possa ser improvável, a indústria provavelmente enfatiza os riscos potenciais de substâncias químicas, especialmente se estão no mercado e geram receita. E utilizar dados fornecidos pela indústria para provar riscos à saúde pública e ambiental provavelmente representa um dos desafios, né, para a Agência Europeia dos Produtos Químicos. Outra limitação é a lista de candidatos para substâncias químicas mais tóxicas é pequena e também existe uma brecha para as substâncias químicas mais tóxicas. Se as empresas podem demonstrar controle adequado para os usos específicos, por exemplo, das substâncias que provocam elevado risco, ou podem demonstrar que não existem alternativas adequadas e os benefícios socioeconômicos do uso continuado superam os riscos, elas podem obter autorização, né, para continuar vendendo essas substâncias que provocam elevado risco. Outra limitação é que tem um limite alto para relatar a presença de substâncias químicas nos produtos. O registro só é necessário para substâncias químicas em produtos se totalizarem mais de 1 tonelada, né, por ano por empresa, estarem contidas os produtos em concentrações superiores a 0,1% em peso e também se destinarem a serem liberadas do produto durante o uso normal. E aí agora eu vou falar sobre a China e a Índia. A China, a Índia e o Japão, eles estão usando o REACH como modelo para novas políticas. Enquanto outros países avançam para desenvolver suas próprias políticas, eles se beneficiam do apoio dos países da OCDE, principalmente na elaboração das estratégias quanto a adotarem disposições chaves no regulamento, né, alavancarem seus produtos de trabalho e também tomarem medidas para melhorar essas limitações. No entanto, ao abordar as limitações do REACH, as nações em desenvolvimento podem recorrer ao trabalho de organizações não governamentais e associações profissionais em todo o mundo, que desenvolvem estratégias para avançar políticas químicas abrangentes. E recomendamos que os objetivos subjacentes a esses esforços sejam os seguintes: acabar com a falha de dados como condição de acesso ao mercado, exigir que fabricantes de substâncias e produtos químicos gerem e divulguem informações sobre a toxicidade química, ecotoxicidade, potencial exposição, utilizações esperadas e vendas. Também tem que acabar com a falha de segurança para reforçar os instrumentos do governo para identificar de forma eficiente, priorizando e agindo sobre substâncias químicas de interesse, acabar com a falha da tecnologia, que é apoiar pesquisa, desenvolvimento, assistência técnica e educação em alternativas mais seguras para as substâncias químicas de interesse. E muitos mecanismos de políticas públicas podem ser implementadas para atender esses objetivos. E aqui estão algumas abordagens mais eficazes que incluem estimular a criação de estatutos e programas existentes, aplicação de instrumentos e métodos reconhecidos, colocar um mínimo de exigências sobre os órgãos públicos, transferir os custos para a indústria regulamentada, alavancar forças de mercado, enfatizar a prevenção primária sobre a mitigação, considerar os impactos das substâncias químicas em todo o ciclo de vida, garantir o acesso e a participação da população, assegurar a equidade e a justiça ambiental, incentivar a aprendizagem contínua pela indústria regulamentada, desenvolver consequências significativas para o descumprimento das normas, apoiar a inovação tecnológica e a difusão de substâncias químicas mais seguras e também permitir a adaptação conforme as mudanças de condições. Por fim, para concluir, né, no futuro,
É esperado que a produção química mundial duplique a cada 24 anos. E provavelmente, né, essa expansão vai ser acompanhada de um conjunto crescente de problemas de saúde, ambientais e econômicos nas regiões, né? E a magnitude desses problemas será determinada em grande parte pelas decisões políticas que as nações em desenvolvimento tomam agora e nos próximos anos. E para evitar o aumento gradativo de danos à saúde e aos ecossistemas, principalmente no hemisfério sul, as nações em desenvolvimento se beneficiarão de apoio na elaboração de novas políticas de substâncias químicas que unem o desenvolvimento econômico, a prevenção primária de danos à saúde e ao ecossistema no contexto dos direitos humanos. E esses objetivos têm sido direta ou implicitamente articulados em declarações globais nas Nações Unidas desde 1948. E, para finalizar, embora longe de ser perfeito, o REACH representa a primeira regulamentação de substâncias químicas multinacionais no mundo, que dá passos importantes para incorporar uma abordagem de prevenção primária e que reflete elementos chaves de muitas declarações e acordos globais nos direitos humanos. E aqui a nossa referência é o capítulo 44 do livro